Na última quinta-feira, dia 7 de março, foi celebrado o Dia Mundial da Saúde. No mesmo dia, a Frente pela Vida, entidade que reúne vários coletivos de saúde, anunciou a realização da Conferência Nacional Livre, Democrática e Popular de Saúde, que deve acontecer no mês de agosto. O movimento chama a atenção para a importância da saúde gratuita e universal, bem como a necessidade de reconstruir um sistema único de saúde que seja 100% público e sirva como ponto de partida para combater as desigualdades. Para falar sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com Arthur Quioro, que é professor, médico sanitarista e ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Boa noite, professor Arthur Quioro, seja muito bem-vindo. Boa noite, estava com saudade já há quanto tempo? É verdade. Ficou 3 semanas sem aparecer, hein, ministro? Brincadeira. É verdade, não quer falar mais com a gente, né? Bom estar aqui de novo com vocês. Maravilha. Arthur, na última quinta-feira, dia 7, foi comemorado o Dia Mundial da Saúde e neste dia foi realizado um encontro virtual e aí chamando uma preparação para a Conferência Nacional de Saúde. Fala para a gente da importância deste ato de forma híbrido para preparar e chamar esta Conferência Nacional de Saúde, que é tão importante ainda mais nos dias de hoje, Arthur. Então, olha, é muito interessante porque este ato, primeiro assim, ele surge convocado por uma enorme quantidade de instituições, entidades acadêmicas, científicas, do movimento sindical, do movimento de trabalhadores, trabalhadoras da saúde, usuários, gestores, o Conselho Nacional de Saúde, enfim, são mais de 600 entidades que passaram a se organizar em torno da Frente pela Vida como uma resistência ao negacionismo do Bolsonaro já em 2020. Foi no enfrentamento da pandemia que se sentiu a necessidade de retomar uma articulação que inclusive sustentasse o Conselho Nacional de Saúde e que organizasse a luta em defesa da vida, daí inclusive o nome. E é muito interessante porque quem sugeriu essa ideia de uma conferência popular livre e soberana foi o presidente Lula. Né? Nós tivemos com o presidente os ex-ministros da Saúde em janeiro e ele nos provocou. Escuta, vocês vão deixar o tema da saúde ir para um segundo plano, sair da agenda central, né? Com a história da pandemia? Veja, nunca foi tão discutido o SUS, foi o presidente Lula. E ele fez essa sugestão. Por que vocês não organizam uma conferência popular? O ano que vem, por lei, o Brasil terá a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Aí ela é uma conferência formal, deliberativa, vai ser organizada a partir de conferências municipais, estaduais, e ela tira as diretrizes para os próximos 4 anos. Mas quando a gente apresentou a ideia para a Frente pela Vida, foi como rastilho de pólvora, assim, todo mundo achou, puta, que ideia genial. Vamos desencadear um processo, né, livre, para que todo mundo possa dar a sua contribuição, para que as diferentes entidades, sem precisar votar, né, possam contribuir para pensar a saúde, elevar o tema para um patamar diferenciado na discussão eleitoral, que implica os programas dos candidatos a presidente da República, mas que implica também comprometer candidatos a senadores, a deputados federais, a governadores nas assembleias legislativas. Por quê? Porque, na verdade, tem questões centrais para o SUS hoje que precisarão passar pelo crivo do Congresso Nacional e tem que estar com compromisso assumido pelos candidatos. Vou dar um exemplo. O desfinanciamento da saúde. Sim. Não adianta aprovar uma medida ou o presidente da República, o próximo, dizer eu vou aumentar, vou dobrar o recurso para a saúde, se não revogar a emenda do teto, não vai 1 centavo, né? Nem para a saúde, nem para a educação, nem para nada. Então, a gente percebeu que era importante construir um movimento, processo, que fosse capaz de elevar o tema da saúde, da defesa do SUS, né, para a agenda central e, ao mesmo tempo, envolver a sociedade brasileira e pensar o futuro da saúde, aquilo que é necessário. E aí nada melhor do que lançar esse movimento no Dia Mundial da Saúde, no dia que marca a criação da Organização Mundial de Saúde, no momento em que é tão importante, inclusive, a saúde global. Até porque hoje se sabe, por exemplo, que não haverá controle da pandemia de Covid, está aí mais uma nova variante chegando ao Brasil, né? Enquanto não houver vacinação de todo o planeta. E neste momento, menos de 15% da população dos países pobres recebeu uma única dose de vacina.
Se nós não enfrentarmos questões climáticas, se a gente não enfrentar, no caso especificamente do Brasil, o tema da fome, do desemprego, né? Mas, ao mesmo tempo, está ficando claro, e ontem o movimento da abertura, as falas que foram feitas muito ricas, foram muito precisas nesse sentido. Nunca foi tão importante discutir a saúde como um vetor para a democracia e para o desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, compreender que não vai ter democracia, não vai ter desenvolvimento, se não tiver saúde garantida para o povo brasileiro, né? Então, é essa equação que a gente pretende colocar como uma pauta central e discutir de forma muito aprofundada. Para além, é claro, de propostas. O que nós vamos fazer para retomar a atenção básica destruída no governo Bolsonaro? Como é que nós vamos fazer para, por exemplo, impedir esse desmonte da reforma psiquiátrica, que está trazendo de volta os hospícios, está trazendo de volta eletrochoque, está trazendo de volta financiamento de comunidade terapêutica, um monte de absurdo do ponto de vista da promoção da cidadania. Como é que nós vamos fazer para poder... Olha, vou dar um exemplo concreto, que é um tema que ontem apareceu muito, né? Manter uma política industrial para a área da saúde, regulada a partir, induzida, né, pelo Estado brasileiro, usando inclusive o poder de compra do SUS, para não faltar coisas básicas. Faltou máscara, faltou luva, faltou respirador, faltou medicamento para induzir intubação, faltou oxigênio. Agora está faltando, gente, dipirona injetável. Um dos medicamentos, olha, eu não vou dizer que é o mais usado, porque eu talvez possa estar errado, mas eu não tenho dúvida, se a gente pegar uma lista dos 10 medicamentos mais usados na área hospitalar no Brasil e no mundo, está lá a dipirona. Está faltando dipirona, como faltou penicilina recentemente. Isso expressa um Estado que perdeu a capacidade de pensar a gestão, a coordenação do sistema, né? Então, é isso que nós queremos. Como envolver e valorizar esses trabalhadores, inclusive, que arriscaram as suas vidas, trabalhadores e trabalhadoras, que são a maioria, né, no nosso caso, na área da saúde, a força de trabalho é majoritariamente composta por mulheres, né? Como é que a gente valoriza essa categoria tão importante para a sociedade? Então, são temas que estão colocados e que vão ser precisos. Então, eu estou muito, muito feliz, inclusive, porque, por exemplo, na véspera da abertura, no dia 6, eu participei de uma reunião, estava o senador Humberto Costa junto, mais alguns outros companheiros, e por incrível que pareça, gente, médicos de várias entidades, mais progressistas naturalmente, dispostos a realizar uma etapa, discutir a contribuição dos médicos. Então, até retomar esse, vamos dizer assim, isso que era considerado um elo perdido, né? Como se não houvesse mais possibilidade de contar com mentes progressistas entre os médicos e médicas brasileiros. Então, tem os médicos pela democracia, os psiquiatras progressistas, você tem os médicos e médicas populares, você tem vários coletivos de médicos em vários cantos do país. De repente, assim, a gente começa a ver emergir uma força que acredita no novo Brasil, que acredita no futuro Brasil, né? Que sabe que a esperança vai vencer o medo, né? E olha que não vai ser fácil, né? E com muita disposição de dialogar, de conversar com as pessoas, né? Muito interessante, 10 partidos políticos se manifestaram. É um espectro muito interessante, se comprometendo com a defesa do SUS, mostrando, inclusive, que é muito suprapartidário. Se a ideia nasceu da cabecinha, né, do presidente Lula, né, e eu falo por mim que sou representando, inclusive, o núcleo de acompanhamento de políticas públicas da Fundação Perseu Abramo, do PT, nessa organização, né? Mas, assim, o mais interessante é que ele já nasce suprapartidário, mas dizendo o seguinte: a política é um espaço fundamental para ajudar a resolver os problemas da saúde. Porque, como eu disse, vários dos temas passarão pelo Congresso, passarão pelas decisões governamentais das 3 esferas de governo, mas nós não podemos nem deixar isso como uma questão dos políticos e do governo, né? E nem achar que só a sociedade resolve sozinho. Então, essa conferência, que é uma inovação, né? Aliás, a gente vive no SUS produzindo inovações, e essa eu estou achando, assim, das mais interessantes, pelo momento que ela acontece e pela energia que a gente vê, assim, pelo compromisso, pela paixão e pela indignação com o sofrimento. Assim, é um pacto de compromisso, de empatia, de defesa mesmo da vida. Sim. Porque o que a gente está vendo, sabe, se o SUS já vivia uma situação de muita complexidade antes da pandemia, esses 2 anos de descompromisso, de negacionismo e de um irresponsável comando fique em casa,
fez com que muita gente tivesse seu problema de saúde agravado. Então, nós estamos com uma demanda reprimida de pessoas com doenças crônicas, com câncer, com doenças não diagnosticadas, com transtornos mentais, com as sequelas da Covid. Portanto, os desafios serão ainda maiores, muito maiores. E é isso que o Brasil começa a se preparar de forma livre, soberana, democrática, popular, autônoma, através dos movimentos sociais, do movimento sindical, dos partidos progressistas, enfim, da universidade, dos pesquisadores. Eu tinha lá CNBB, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é Comissão Nacional de Direitos Humanos, vai articulando amplos campos da sociedade para defender o projeto da saúde do SUS. É muito interessante, ministro, porque, de fato, essa resistência é quase que como uma resposta ao retrocesso. Sim. E que bom, né, na verdade, que está tendo essa resistência e essa unificação da pauta. Eu queria falar um pouco mais sobre o SUS, porque nesse Dia Mundial da Saúde, é claro que a gente fala do Sistema Único de Saúde, que já foi em algum momento, quer dizer, continua sendo exemplo, apesar de tão castigado por essa gestão federal. Eu tenho a sensação que muito do desmerecimento do SUS, além da narrativa do próprio Bolsonaro, é porque o atual governo é bastante privatista, né, ministro? E eu acho que isso acaba sendo muito complicado também dessa construção da saúde pública. Minha pergunta é: qual a importância do SUS se a gente pensar que a saúde está lá na Constituição como um dos direitos básicos? Eu diria, eu vou responder para você separando duas coisas. Uhum. A primeira diz respeito à concepção de um sistema universal de saúde. Uhum. Veja, quando em 1988 nós escrevemos na Constituição que a saúde é um direito de todos, é um dever do Estado, o Brasil se equiparou com muito atraso a um conjunto de nações desenvolvidas que já no pós-guerra, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, começaram progressivamente a fazer reformas dos seus sistemas nacionais de saúde para escrever nas suas constituições e na prática garantir a saúde como direito. Então você veja, eu estava discutindo hoje com os meus alunos na faculdade, né, porque quando a gente fala em sistema público, a ideia é que venha um sistema pobre, enfraquecido, chumbrega, que maltrata as pessoas, etc. A realidade é que os países que têm sistemas universais têm sistemas, do ponto de vista tecnológico, de qualidade de recursos humanos, de equipamentos, de estrutura predial e de capacidade de atendimento superior a qualquer outro sistema. Estou me referindo ao Reino Unido, estou me referindo ao Canadá, à Alemanha, à França, à Espanha, à Itália, Portugal, países escandinavos, só para dar alguns exemplos, que têm sistemas universais, onde a saúde é um direito de todos. Nós temos exemplos de países que adotaram sistemas de mercado, onde a saúde é literalmente uma mercadoria. Compra quem pode comprar e é atendido de acordo com o que paga. Se custar mais caro, fica de fora. O exemplo dos Estados Unidos, e nós temos dois vizinhos que adotaram esse modelo de maneira trágica, que é o caso do Chile e da Colômbia. Mas veja, vou agora para a primeira parte da sua pergunta. É possível? Qual é a diferença que isso faz? Seja quando se compara, por exemplo, os resultados, os indicadores demográficos, epidemiológicos, tal, dos Estados Unidos com, por exemplo, o Canadá, com o Reino Unido, com a França, só para pegar o exemplo de países que têm sistemas. Quem tem sistema universal de saúde tem resultados muito melhores. A mortalidade infantil, a expectativa média de vida, a mortalidade por doenças cardiovasculares e tal, é muito substantivamente melhor. No nosso caso, no caso brasileiro, com toda a dificuldade que tem sido a implementação do SUS, e a partir de 2016, com a desmontagem, literalmente desmontagem, né, nós ainda vivemos, como se dissesse o seguinte, assim, o SUS, apesar de tudo, ele é uma proteção, ele é um patrimônio para a preservação da vida dos brasileiros, porque sem eles nós viveríamos a barbárie. Mas olha que contradição a gente vê. O SUS tentando resistir a partir do esforço de alguns gestores e principalmente dos trabalhadores e trabalhadoras, dos conselheiros, etc. Mas, ao mesmo tempo, o governo Bolsonaro, na verdade, já vem desde a ponte para o futuro, a pinguela por retrocesso, na verdade, né, do Temer, mas já vem desde ali o enfraquecimento, né, a fragilização, a pauperização das políticas públicas como uma estratégia de abertura de mercado. Então, é importante a sua pergunta,
porque nós precisamos cravar na nossa análise uma compreensão que às vezes parece que não fica muito bem clara para todo mundo, que é a seguinte: o Bolsonaro não é bobinho, ele não é um tonto, um paspalho, ele é também, né? Mas tem mais do que isso. O seu governo não é um governo frágil, é um governo fascista, é um governo autoritário, mas é um governo deliberadamente privatizante. Um governo deliberadamente pró-mercado, que destrói as políticas públicas, às vezes de maneira atabalhoada, às vezes colocando pitadas de negocionismos, para inclusive criar um ambiente, né, que justifique de maneira absolutamente escandalosa coisas que ele vem fazendo. E isso vale para a saúde, vale para o meio ambiente, vale para a educação, para a ciência e tecnologia, para todas as áreas. Mas no caso da saúde, a gente vê exatamente isso, né? Ele fragiliza a atenção básica, a política de atenção básica, acaba com o programa Mais Médicos, acaba com o NAS, monta um negócio chamado ADAPS, uma empresa para contratar serviços, que em tese seria para repor os médicos do Mais Médicos, e coloca lá que ela vai poder contratar cooperativas, empresas médicas, etc. Ou seja, vai abrindo. Quando a gente vai ver, o Guedes está lá como acionista de uma dessas empresas de mercado para fornecimento de mão de obra médica. Então, é o tempo inteiro girando em torno dos negócios. Eu costumo dizer que o negacionismo desse governo, ele está a serviço dos negócios. Ele não está a serviço da causa da destruição. É uma destruição deliberada. E na saúde a gente olha isso. Quando ele desmonta a política de saúde mental, ele articula o retrocesso, que é a entrada de novo dos empresários da área de saúde mental, de psiquiatria, né, abrindo espaço para eletrochoque, abrindo espaço para leitos em hospitais psiquiátricos. Quando ele faz na atenção básica, ele faz isso. Então, são movimentos... Veja, o ministro entrou agora com a história do Open Health. Assim, né? Uma escandalosa maneira, né, de entregar para as operadoras de plano de saúde o direito de fazer a seleção de quem eles querem do plano deles. Aí aparece agora o filho do ministro, né, estudante de medicina, dizendo que vai ser candidato para reformar o SUS. Né? Reformar o SUS, leia-se, ampliar a entrega para o mercado. É verdade. Eu concordo plenamente com você. Arthur, algo que me chamou a atenção nesse documento tido por esse coletivo que defende a saúde pública de qualidade para todos, quando fala de um sistema único de saúde que seja 100% público e sirva como ponto de partida para combater as desigualdades. E, Arthur, quando eu chego nessa pergunta e vejo essa defesa de vários coletivos, de gente progressista que defende saúde pública de qualidade e gratuita como direito da população, me remete à pergunta: como é que está essa questão de compreensão dentro das universidades para os futuros médicos que vão se formar? Como é que está essa compreensão do SUS? Porque antes foi o SUS, por ser muito atacado, nós vimos estudantes de medicina que não defendiam o SUS como política pública de qualidade. Sim. E a minha pergunta agora, como é que está essa questão? Você que é professor, está no dia a dia na universidade, como é que está a mente e a cabeça desses futuros médicos? Eu diria que a gente vive um momento de tensionamento de projetos. Tá. Porque, veja, a maior parte dos professores, por exemplo, no meu caso, eu tenho 32 anos de formado, né? Os professores geralmente foram formados num período marcado por uma certa formação elitista, por uma formação pró-mercado, né? E os investimentos em transformação da educação demoraram muito. Na verdade, eles começaram a ser efetivados no governo do presidente Lula. O SUS é de 88, só a partir de 2003, com as estratégias de educação permanente. Na gestão da presidenta Dilma, né, quando se fez uma grande reforma curricular em 2013, né, se ampliou questões fundamentais. Por exemplo, tinham meninos e meninas médicos que saíam da faculdade sem passar na atenção básica. Uhum. Quer dizer, é o lugar que mais contrata os médicos e eles não tinham na sua formação. Era alguma coisa meio distante. Eles estudavam na saúde coletiva lá um pouquinho, né? Então, assim, mudanças substantivas. 3 meses do internato agora obrigatoriamente tem que ser feito na atenção básica, né? O que a gente tem visto é que isso tem despertado em muitos futuros médicos o desejo de, ao invés de ser um especialista em área XYZ, né, serem médicos de família e comunidade. Que bom. Terem o desejo de serem sanitaristas, né? Ainda que o Brasil também precisa de especialistas. Sim. Não se trata de achar que não tem que ter especialista, não precisa ter, uma formação dosada. Mas, por exemplo, né, o SUS ele exige que o trabalho seja multiprofissional.
Ou seja, nenhum profissional pode atuar sozinho. Eu, como médico, tenho que trabalhar junto com o dentista, com o enfermeiro, com o psicólogo, com o agente comunitário, com o técnico de enfermagem, com o enfermeiro, com todo mundo. Porque quando a gente faz isso, a gente cuida melhor. A gente passa 6 anos na faculdade de medicina sozinhos e dizendo para os meninos e meninas, olha, é importante que trabalhe em equipe multiprofissional. E só quando ele se forma, ele vai encontrar o outro. E na prática ele vai ter que aprender. Então nós ainda estamos devendo uma reforma dos nossos currículos, né? Que sejam currículos que consigam expressar este projeto, este modelo de cuidado. Mas eu diria para vocês que já existem muitas universidades que experimentam processos de transformações curriculares muito interessantes, principalmente escolas públicas, mas mesmo algumas escolas privadas. E isso vem produzindo uma nova cultura, né? A outra coisa que muda demais, e aí eu acho que tanto este movimento de mudança curricular, uma mudança nos professores, porque quem ensina também precisa estar disposto a ser mais aberto. Mas eu acho que nada é mais transformador do que eu vejo. Eu sou professor de uma escola privada de medicina e sou professor da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, que é uma escola pública. E que agora tem 50% de cota para alunos que vêm da escola pública. Eu sou professor há 32 anos. Eu nunca tive tantos alunos e alunas negros, pretos, né, que moram na periferia, que vieram de escola pública. Excelentes alunos que, ao longo de toda a sua vida, usaram o SUS, usam o SUS, suas famílias usam o SUS. E, portanto, gente, é uma outra maneira. Não que não tenha meninos e meninas, né, inclusive filhos de médicos, famosos, etc., né, que tenham uma vocação, né, para uma medicina com sensibilidade para as necessidades da população. Mas eu diria que quem vem da periferia, quem estudou escola pública, quem usou o SUS, quem usa o UBS não só para tomar vacina, faz toda a diferença, né? Maravilha. Então, eu acho que esse talvez seja um dos temas mais centrais. Aliás, será um dos temas discutidos na conferência que nós estamos encadeando a partir de ontem. Muito bom, perfeito, ministro. Bom, nosso tempo se esgotou, a gente vai ficar de olho aí na conferência, claro, e conversaremos outras vezes, sem dúvida nenhuma. Arthur Chioro, que é professor, médico sanitarista e ex-ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff. Ministro, obrigada mais uma vez pela participação e até uma próxima oportunidade. Sempre um prazer, ministro. Seja sempre bem-vindo. Um abraço, querido. Gosto muito de vocês. Essa dupla é maravilhosa. Abraço. Tchau. Tchau.